não é mesmo? Afinal de contas, hoje vamos até às 5h30. Hoje vamos até às 5h30, né? Porque hoje a gente vai encerrar então o nosso conteúdo do desafio mais cedo, 5h30. E aí terminamos 5h30 e amanhã começamos novamente. Estamos no episódio 8, aliás, estamos no episódio 8. Olha só quanta coisa já aconteceu. Vamos até o episódio 12. Loucura, né? Se for parar para pensar, pegar um tema desses que eu não dominava, que eu estou aprendendo e de repente começar a cruzar isso daqui com grana, investimentos, dinheiro. Muito legal mesmo, tá? E hoje eu trouxe 2 histórias para vocês, então, já que temos um pouco menos de tempo, tá? Por que temos menos tempo? Porque quando der 5h30 eu vou parar, acabou o conteúdo do desafio, e aí eu vou falar um pouco sobre o treinamento que abre as inscrições hoje. E como eu sempre gosto de avisar vocês antes, porque eu não quero pegar ninguém de surpresa, então se você está aqui pelo conteúdo do desafio, que é de graça, então vai até 5h30, tá bom? Que isso? É os sprinklers, é isso? Aqui no jardim tem aqueles negócios de água automático agora, olha que doido. Tá bom? Então é isso aí. Vou tirar os comentários, vou um pouco mais rápido aqui para que a gente possa passar o conteúdo massa até as 5h30. Vamos lá. Ontem, ontem foi interessante. Ontem foi muito louco, né? A gente fez do domingo, como domingo é um dia diferenciado, né? Ou seja, é o dia que geralmente tem menos gente, é aquela coisa de que a galera pena mais para acordar. Tem gente que fala, não vou acordar, é domingo e tal. E eu sei que muitos de vocês estavam aqui no domingo. Aliás, deixa eu perguntar, quem aqui estava no domingo na live? Quem estava no domingo no episódio 7 ontem? Que eu botei errado o episódio 6, mas era o episódio 7. Me comenta aí se você estava. E ontem foi muito louco, né? Porque a gente fez uma live de 1h40 quase de manhã. 1h40. Então, 5 da manhã no domingo a gente fez uma live de 1h40, né? Aí, de noite, a gente fez uma masterclass no YouTube de 1h30, 1h40, por aí também, quase 2 horas. Quase 2 horas, né? E, ou seja, ontem foram 4 horas de conteúdo, animal, né, e gratuito para todo mundo. Então, olha que bacana. Todo mundo que está aqui hoje, aliás, boa parte de quem está aqui hoje estava aqui ontem, muito massa. E aí ontem, quando terminou a live, né, aliás, um pouquinho antes da live, eu tinha mandado um áudio pro Rabino Dudu. Lembra o Rabino Dudu, que veio aqui com a gente? Não sei se foi no dia 3 ou 4 do desafio. Eu falei, Dudu, eu preciso de uma história massa. Eu quero uma história massa. Me conta uma história massa que a gente não contou ainda, uma coisa legal para eu contar para os primos amanhã. Aí o Dudu me mandou um áudio de 4 minutos e meio. Né? Mandou um áudio de 4 minutos e meio. E eu achei demais. Demais a história. E eu falei, essa história que eu vou contar. Só que eu queria contar na live do YouTube ontem, porque era muito legal, eu estava ansioso para contar aquela história. Só que aí eu decidi contar hoje aqui para vocês, no desafio, né? Vocês estão sempre de manhã comigo, eu decidi contar para vocês. Então, olha que interessante essa história, e aí depois tem vários insights em cima disso, tá bom? Sobre essa história, né? Napoleão Bonaparte, né? Sabe o Napoleão? Né? O Napoleão que conquistou tantas terras, tantas regiões. Napoleão, ele estava fazendo um discurso. Olha que louco. Napoleão estava fazendo um discurso. E aí, nesse discurso, né, uma pessoa começou a rir lá no meio da plateia, digamos assim, né? Começou a rir de gargalhar, assim. Aí Napoleão ficou parado olhando. E aí ele ficou puto com a situação, né? Napoleão era um grande líder, era um grande patriarca lá, né? Tinha que respeitar Napoleão. E aí Napoleão ficou puto e mandou chamar o cara, ele era um judeu. Olha que interessante. Por isso que o Rabino me contou, porque o Napoleão, ele ficou puto, tava dando risada. Ele foi lá e chamou esse cara. Aí chamou esse cara, aí chamou ele de canto e falou, o que você tá rindo aí, cara? E ele não parava de rir. Ele não conseguia parar de rir, o cara não conseguia parar de rir, né? E aí, Napoleão olhou pra ele e falou assim, cara, você não vai me contar o que é? Aí o judeu olhou para Napoleão e falou, sabe o que é? Que se eu te contar, você vai me matar. Aí o Napoleão disse assim, cara, mas você não tá entendendo. Eu já vou te matar. Anyway, você já tá morto, cara. Por me desrespeitar, você já tá morto. Aí o judeu pensou, olhou pro Napoleão e falou assim, olha só, mas se eu já tô morto, então eu não vou te contar.
Porque se eu já tô morto anyway, pra que eu vou te contar? Né? Aí o Napoleão pegou, olhou pra ele, pensou e falou, bom, então vamos fazer o seguinte, se você contar essa história e eu gostar da história, então você vai ficar vivo. Aí o judeu pensou e falou, opa, pera aí, tem uma chance de sobreviver. Aí o judeu foi lá e contou a história pro Napoleão, né? Aí ele chegou pro Napoleão e falou, Napoleão, sabe o que é? É que você é tão pequeno, mano. Eu tava olhando pra você de longe, essa galera, milhões de pessoas aqui olhando pra você, te ouvindo, te respeitando, e você é tão pequenininho. Eu fiquei imaginando como que essas pessoas podem olhar e te respeitar assim. Porque eu lembrei de uma história de quando eu era mais novo. E quando eu era mais novo, tinha um gado, né? Tinha uns bois ali. E tinha uma criança com um cajado que tomava conta desses bois, né? Tomava conta de todos esses bois. E eu ficava olhando para esses bois e para essa criança e eu não conseguia entender como que essa criança conseguia administrar todos esses bois. Porque os bois, eles eram muito mais fortes que a criança. Eles podiam pisotear a criança a qualquer momento, né? Então, a criança era muito mais fraca que os bois. Mas ainda assim, eles só obedeciam. Eles não faziam nada diferente, eles só obedeciam. E aí eu ficava pensando, por que os bois eles têm medo da criança? E aí, naquela época, ele falou, pô, e aí eu perguntei pro meu pai, né, o porquê que isso acontecia. E o meu pai me explicou. O meu pai me explicou que o líder não necessariamente é o mais forte, né? Ele me explicou que os bois, eles não tinham medo da criança. Os bois tinham medo dos outros bois. Porque eles imaginavam que os outros bois gostassem muito da criança. Então todo boi que tinha lá, ele olhava para a criança, olhava para os bois, e aí ele pensava o seguinte, caramba, só eu penso isso da criança. É melhor eu não falar nada, é melhor eu seguir as regras aqui. Mas os outros bois pensavam a mesma coisa. Então imagina só o que aconteceria se os bois descobrissem que todos eles, ou boa parte deles, pensava dessa forma. Então, se uma grande parte dos bois pensasse assim, eles iriam iniciar uma revolução. Ou, possivelmente, eles seriam os líderes. Mas eles não pensavam assim. Eles eram os bois, né? Moral da história, Napoleão era esse líder pequeno. Napoleão era esse líder baixinho. Esse líder, vocês lembram que Napoleão era muito pequeno? Né? Ele ficou conhecido na história por ser muito pequeno, tá? Então, olha que história interessante, olha quanto insight a gente pode tirar disso, tá? Imagina, primeira coisa que eu tiro disso tudo aqui. Quem ganha, quem cresce, não é o mais forte. Então não é sobre a lei do mais forte. Não mais. É sobre a lei do mais inteligente. É sobre a lei do mais sábio. É sobre a lei daquele que une as pessoas. É sobre a lei daquele que mais gera a união nas pessoas. Tá? Então, aquele que consegue unir o maior número de pessoas em prol de uma única visão é aquele que geralmente lidera. Tá? É aquele que lidera. Então, vamos tirar alguns insights. Primeiro, é sobre a lei do mais sábio e do mais inteligente. Aí estão perguntando, mas o que aconteceu? Napoleão matou o judeu? Calma que tem um desfecho aqui, tá? Então é sobre a lei do mais inteligente e do mais sábio, não do mais forte. A gente já percebeu isso em vários momentos da história, tá? É sobre quem consegue unir mais pessoas. Quanto mais pessoas você une, mais propenso você está a crescer e atingir prosperidade, riqueza, seja lá o que for, tá? Outro insight. Quando você é o boi, você precisa ter coragem para ter uma mente aberta e se questionar. Por quê? Porque quando você é o boi, às vezes você pensa... Vou dar um exemplo muito simples, muito prático aqui. Você está na escola. Aí você pega e você fala, puta, eu não vou perguntar isso. Isso aqui é uma pergunta burra. Não sei, não vou fazer essa pergunta.
Mas mal sabe você que a maioria das outras pessoas também não sabem. E pelo fato de você não perguntar, você continua sendo aquele boi igual a todo mundo. Tá? Então, por exemplo, a gente vai ter um treinamento, né? A gente vai começar o treinamento que eu falei para vocês hoje. A gente vai ter várias aulas ao vivo. As pessoas precisam perguntar. Elas não podem ter medo de passar vergonha. Tá? Porque se você tiver medo de passar vergonha, você vai continuar sendo boi. Né? E você precisa sair disso. Você precisa ter coragem. E outra, um grande insight. Se você pensa diferente dos outros, se você é o boi que pensa diferente dos outros, né? Saiba que tem outros pensando igual a você. Saiba que tem outros pensando igual a você. E que se ao menos você se questionasse e fosse atrás de pessoas que pensam igual a você, você teria um grupo, você teria uma união, você teria pessoas junto contigo em prol de um objetivo. E aí eu vou trazer para um insight de vida que eu acredito, e aí é Thiago Negro, que existe um conselho que talvez seja um dos piores conselhos da história que eu já ouvi. Se não for o pior da história que eu já ouvi. Eu nunca vi um conselho tão ruim, pelo menos para a minha vida. Todos os Instagrams de motivação, de, sei lá, de luxo, de ostentação, de qualquer coisa, eles dizem o seguinte: não conte os seus segredos para ninguém. Deixe o resultado falar mais alto. E aí sempre tem uma foto de alguém com um puta carrão e um ternão e aquele cabelo perfeito escovado pro lado, tá ligado? Pá, assim. Aquele cara com aquela casa moderna, assim, pro lado, com uma mulher de biquíni na piscina e aquela piscinona nervosa, aquela luz escura e tal. Sempre tem isso. E aí o conselho é: nunca conte os seus objetivos e as suas ambições para ninguém. Deixe o seu resultado falar mais alto para os outros se sentirem incomodados, sei lá o quê. Para mim, isso daqui é a maior baboseira, o maior bullshit que poderia existir na face da Terra. Por quê? Vamos separar. Você tem aquelas informações que são sigilosas, né? São muito sigilosas e tal. Pô, tem coisa interna do meu relacionamento com a K, a gente não vai sair falando. Mas eu tenho grandes sonhos e ambições que eu saio falando. E quando eu saio falando, qual é o efeito que eu trago na minha vida? Isso vai ser legal você pegar para você. O efeito que eu trago para minha vida é: se eu digo, mundo, eu estou indo por aqui, é isso que eu estou querendo fazer, é para cá, eu estou remando aqui, tá difícil ou tá fácil, mas é para cá que eu estou indo. O que vai acontecer é, outras pessoas vão olhar e falar assim: opa, esse é o boi que está indo por aquela direção. Mas eu também queria ir por aquela direção, né? Eu também queria ir naquela direção. E aí você descobre que tem outros bois que também querem ir nessa direção. E aí quando você descobre que tem outros bois que querem ir na mesma direção, eles se unem a você. E vocês juntos, pô, formam algo muito grande, em que todos crescem juntos, tá? Então o grande insight aqui é: compartilhe sim o que você quer. Porque quando você compartilha o que você quer, vai acontecer um efeito na sua vida que você vai ter dois tipos de pessoas. Você vai ter aquelas pessoas que vão olhar para isso e vão falar: opa, peraí, isso daqui não é o que eu quero. Elas vão se afastar de você. Vão ter aquelas pessoas que querem o mesmo sentido e vão se aproximar de você. Então o simples fato de você dizer para o universo, dizer para as pessoas ao seu redor, dizer para o seu grupo o que você quer, vai gerar uma inteligência coletiva muito maior, como o que o João acabou de falar. Porque você vai filtrar aquelas pessoas que não querem ir pelo mesmo caminho e você vai atrair aquelas pessoas que querem ir pelo mesmo caminho. E isso daqui vai filtrar pessoas na sua vida e vai trazer gente boa. Então a mensagem aqui é: diga para o universo o que você quer. Não para o universo assim, espiritual. Não, diga para as pessoas. Quem me conhece e tem contato comigo sabe. Eu converso muito e sempre que eu converso eu fico falando tudo que eu estou fazendo. Mas Thiago, mas você nem conhece direito a pessoa. Tá? É o meu jeito de filtrar. Porque eu já filtro rápido. Eu filtro rápido. A pessoa começa a conversar comigo, né? Eu peguei, veio uma pessoa no escritório um dia desses, tá? A gente foi gravar um podcast, aí eu comecei: cara, a gente que pensa assim, é assim que a gente tá falando aqui no escritório, é isso que eu penso, é isso que eu quero no futuro, pá.
Aí a pessoa já, puta, sério, mas puta, pra mim eu acho que faz mais sentido essa outra coisa aqui e tal. Aí eu falo, puta, que legal, pum. Aí na minha cabeça eu já entendo que a nossa direção não é igual. Não significa que a gente não vai se agregar, mas a gente não tem a mesma direção. Então os nossos caminhos, eles não vão se cruzar da forma que eles poderiam, porque a gente pensa diferente. Tá bom? Então isso é muito importante. Depois, quando a gente age igual os outros bois, a gente geralmente está fadado a se ferrar no mercado financeiro, que é o nosso grande foco, o dinheiro, tá? Por quê? Cara, no mercado financeiro, a maioria das pessoas está errada. A maioria. Puxa que 85% das pessoas perdem dinheiro em bolsa, logo, isso aqui significa que 85% das pessoas estão erradas. Ponderadamente, tá? Então, se eu tenho a mesma opinião da massa, eu geralmente perco, né? Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Presta atenção. O que a gente viu no Covid? A bolsa caindo. Aliás, deixa eu dar uma consideração muito rápida. Eu nunca imaginei que poderia acontecer de novo o que aconteceu durante o Covid. Por quê? Porque eu falei, o mercado já tá muito... Pô, o mercado já sabe. Pô, o mercado vai cair, eu vou lembrar todo mundo, aquela frase do Warren Buffett. A gente já sabe, tem que comprar na crise, tem que vender lá no alto, não sei o que lá. A dificuldade é saber quando tá na crise, quando tá no alto. Mas geralmente durante a crise a gente sabe. O mais difícil é saber quando tá no alto. Mas durante a crise a gente sabe, pô, caiu 50% a bolsa. A gente sabe, parece que o mundo vai acabar. Historicamente sempre foi assim. Esse é o momento de a gente ser mais corajoso. E ainda assim a bolsa caiu 50%. Eu falei, nossa, olha, aconteceu, né? Então o que aconteceu? A manada fez a mesma coisa. A manada foi pela mesma direção. E os poucos que tiveram a coragem, a ousadia de pensar diferente, de ser aquele boi que se questiona, saíram da manada e conseguiram ganhar dinheiro. Só que junto desse boi, alguns vieram junto, né? Então, por exemplo, quando eu pego e na internet eu me questiono, porra, gente, todas as crises da história, eu fiz várias vezes assim, todas as crises da história, elas aconteceram coisas muito semelhantes. Sempre foi o momento de você ser mais corajoso. Será que não vai ser assim agora também? E aí a gente foi corajoso, outros vieram junto e a gente formou uma inteligência coletiva e muitos ganhamos dinheiro, enquanto a maioria perdeu, tá? Então isso daqui é muito interessante. Então, além de todos esses insights, o principal dessa história para mim é quem lidera é o mais inteligente, não o mais forte. E o segundo tem a ver com a conclusão dessa história. Napoleão ficou puto, com certeza ficou puto. Mas ele olhou para esse menino e falou assim, cara, que cara inteligente. E aí o que ele fez? Ele chamou esse cara para ser um conselheiro dele. E esse judeu virou um conselheiro do Napoleão. Olha que foda isso daí. Esse judeu virou um conselheiro do Napoleão. Por quê? Eu digo como negócio, eu, Thiago, tá? Eu fico muito puto com muita gente e o tempo todo. O tempo todo. Mas, quando eu fico puto e eu tô pensando em negócios, eu tenho que priorizar os meus princípios e não a minha emoção. Cara, Napoleão, para gerenciar o que ele gerenciava, era um cara que tinha algum controle emocional. Ele olhava para isso e falava, puta, esse cara vai me ajudar a atingir meu objetivo. Ele trouxe essa pessoa para ser o seu conselheiro. Então, outra insight que eu tiro dessa história é, se você é alguém inteligente, que agrega valor, que sabe o que está fazendo, que pensa fora da caixa, se você é aquele boi diferente, você vai ser chamado para se transformar num aliado. Tá? É isso que eu fiz com todas as grandes pessoas que estiveram ao meu redor. Hoje no meu time eu não considero que eu tenho pessoas, eu tenho grandes aliados, tá? Grandes aliados. E a ideia é trazer cada vez mais grandes aliados que me ajudem a chegar no objetivo. Tá? Quando você se torna essa pessoa inteligente que agrega valor, essa pessoa que traz sabedoria e agrega valor, essa pessoa é convidada para se aliar. Você entendeu? Essa pessoa vai ser aliada. Como o João acabou de falar, Napoleão era um estrategista. Então ele vai juntando essas peças todas, ao invés de pensar em botar o ego dele acima de tudo, porque ele sabe que o ego dele vai fazê-lo ter a ruína. Que, aliás, uma parte do motivo da ruína dele teve a ver com isso também que aconteceu depois, tá? Para finalizar aqui, gente, antes de eu entrar, que 5h30 a gente acaba, vou passar uns 2 minutos, eu vou falar sobre um poema de Ozymandias. Ozymandias foi conhecido como Ramsés II, que foi o grande faraó do Egito que estava reinando o Egito quando teve o êxodo dos judeus e do Moisés. Então lembra que eu contei aquela história
né, que o Moisés ele foi e ele liderou os hebreus, né? Quem estava reinando o Egito era Ramsés II. Só que Ramsés II, antes disso acontecer, ele era conhecido como o Grande. E aí tem um poema aqui. Presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. Presta atenção nessa parte. Conheci o viajante de uma terra antiga. Disse-me, 2 vastas pernas de pedra sem tronco elevam-se no deserto. Perto delas, na areia já meio coberto, um rosto destruído, de lábio levantado, olhar frio e arrogante. Mostra que o escultor soube ler essas paixões. Quantas lá sobrevivem nos fragmentos sem vida, a mão que as imitava e ao peito que os dava, e no pedestal estas palavras apareciam. E agora é o insight. E agora é o insight, tá? Olha o que ele fala. O meu nome é Osimandias, rei dos reis. Vejam as minhas obras, haha, e desesperem. Nada à volta resiste. No entulho da ruína colossal, despido e sem limite, as areias alisadas perdem-se de vista. Moral da história. Moral da história. Osimandias foi um dos maiores faraós do Egito, foi o único nomeado como grande. Tá? O Egito prosperou muito com ele, mas ele também, e além de ele ter trazido várias contribuições para o Egito, o que aconteceu foi que o final do reinado dele foi um reinado com destroços. O Egito foi destruído, e tudo porque ele foi arrogante. Olha o que ele disse no poema dele. Ele disse, o meu nome é Osimandias, rei dos reis. Vejam as minhas obras, haha, e desesperem. Osimandias disse isso. Isso daqui mostrou que ele foi arrogante. E a arrogância acabou com o reinado dele. A arrogância acabou com o reinado dele. Tá? Então, a arrogância destruiu todo um reinado. E isso daqui é o que vocês têm que levar para a vida de vocês também. Não sejam arrogantes. A arrogância sempre vai preceder a ruína. Já falei isso algumas vezes, tá? Então hoje eu contei sobre Napoleão, contei sobre a história do judeu que virou conselheiro de Napoleão, dei vários insights sobre a história, trouxe também um poema de um dos maiores do Egito, Ramsés II, e eu contei para vocês o que aconteceu com o Egito por causa de, entre outras coisas, um comportamento dele que foi a arrogância. Tá bom? Pessoal, avisei vocês ontem que hoje eu ia terminar mais cedo. Se o número vai subindo devagarinho, isso aqui mostra que as pessoas não chegam no horário, né? Mas combinei que hoje eu ia começar no horário e terminar um pouquinho mais cedo, tá? Então é o seguinte, o conteúdo da live de hoje terminou, tá? Condensei para passar um pouco mais rápido as informações. Amanhã temos o episódio 9. Amanhã temos o episódio 9, estamos terminando. Fica comigo até o final. Estamos terminando. A frase do dia, já eu passo para vocês, tá bom? Mas agora eu vou dar então 30 segundinhos para quem quiser sair, quem estava aqui só pelo conteúdo. A gente se vê amanhã. E para quem quiser ouvir sobre o treinamento, que a gente abre inscrições agora, eu vou falar sobre o treinamento. Tá bom? Então, vou botar a musiquinha, 30 segundinhos para quem quiser sair.